mas nós somos construídos pela relação entre o ambiente e os nossos genes. Então nós, de certa forma, estamos sempre em construção. Nós não ficamos prontos durante a adolescência, nós não ficamos prontos durante a fase adulta, nós estamos sempre em desenvolvimento. Ou seja, não é como se os genes eles determinassem quem nós seremos, né, e quem nós somos. Os vírus são alguma forma de vida? Na minha visão, são. Na visão de outros biólogos e de outros profissionais, vírus, a gente não pode dizer que eles têm vida, que eles são vida. A gente sabe, através de dados, que apenas 20% das pessoas conseguiam passar dos 18 durante o Pleistoceno. Cara, isso é então, uma isso é um estatística, desafio. assim, Isso é um desafio. É absurda pra gente hoje, né? É absurdo. E aí a gente entra num conceito da psicologia evolucionista, que é chamado de síndrome do macho jovem. Que é o quê? Machos jovens tendem a calcular uma maneira mais frouxa, mais leviana, o risco e ganho dentro de uma situação. Então eles olham para uma oportunidade de acasalamento. Vou dar um exemplo agora. Vou empinar uma moto ali para surpreender a novinha. Empinam a moto, caem de moto, quebram o pescoço e morrem por um ganho que seria pequeno, que é surpreender aquela novinha que eles viram ali do lado, que provavelmente não ia transar com eles. A gente chama isso de doença? Não, a gente pode elaborar um plano para, olha, fulaninho, não se comporta assim, você vai arriscar as pessoas, dá uma segurada na onda aí nas suas tendências psicológicas. Realmente, então, realmente. É um bom exemplo porque ilustra bem como que o que a gente vê em transtornos como comportamentos impulsivos, agressivos, não são tão diferentes assim de comportamentos de jovens normais, né? Exato. Então a gente volta lá na tua fala sobre psicopatas. Claro, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que a riqueza, tá? O crescimento de vocês enquanto profissional, no sentido de tô conseguindo mais dinheiro, tô conseguindo ficar mais rico, tá associado à diminuição de empatia. A gente sabe disso hoje. A gente sabe. Tá? Assim, eu diria que nós somos uma das espécies mais bem-sucedidas do planeta. A gente perde, talvez, pros ratos, nos mamíferos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ouse Saber. Hoje eu estou tendo o prazer e a honra de receber o Iago Pereira, que é um pesquisador em psiquiatria e psicologia, trabalha muito a psicologia evolutiva, já participou aí de diversos podcasts, faz um trabalho de divulgação científica na internet e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. O Iago, pessoal, também é formado em filosofia. Ele estudou filosofia, depois migrou para a área da psicologia, mas continua trabalhando muito com conceitos filosóficos. Então vai ser um papo bem legal dessa interseção entre evolucionismo, genética e questões filosóficas, como ética, estética, entre outras. Então, Iago, seja muito bem-vindo, cara. Eu te agradeço pela oportunidade, pessoal. É um prazer estar aqui e espero que vocês gostem desse episódio. Iago, queria começar com uma pergunta mais geral, assim, pode ser até básica para você, mas com um fundo também meio filosófico, né? Primeiro, o que são os genes e por que eles são do jeito que eles são, sabe? O que é isso, cara? Meu querido, os genes, eles... Assim, é uma pergunta difícil porque diferentes cientistas discordam até onde vai o gene, onde começa o gene. Então, eu gosto de dizer que os genes são parte do nosso DNA. Então, eles, de certa maneira, produzem, quando entram em contato com os nossos contextos, tá? Ou seja, com o nosso ambiente, com o que a gente experimenta na vida, eles produzem o nosso fenótipo. Uhum. E o que é o nosso fenótipo? O nosso fenótipo são as nossas características físicas e comportamentais. Ou seja, é tudo que é visto fora o gene. Então, o gene é o genótipo, é um conjunto de genes. O fenótipo é o que é produzido
a partir da intersecção, da intersecção não, né? Do contato mesmo entre os nossos genes e o ambiente. Então, eu gosto de falar sempre que nós somos a construção, como eu posso dizer isso de uma maneira mais clara? Mas nós somos construídos pela relação entre o ambiente e os nossos genes. Uhum. Então, nós, de certa forma, estamos sempre em construção. Nós não ficamos prontos durante a adolescência, nós não ficamos prontos durante a fase adulta, nós estamos sempre em desenvolvimento. Ou seja, não é como se os genes eles determinassem quem nós seremos, né, e quem nós somos. É sempre uma relação entre genes e ambiente. Ok. E o DNA vem da onde? Assim, o que é isso? Existem diferentes hipóteses, né, sobre o que é o DNA, até onde começa a vida, né? Sendo muito sincero, não é muito bem assim o foco da minha pesquisa, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para responder de onde veio o DNA, mas nós temos várias hipóteses, né? A gente tem as hipóteses, por exemplo, de que a vida em si, ela precisou de um elemento que veio de fora do planeta, e esse elemento que veio de fora do planeta entrou em contato com os elementos que veio do nosso planeta, a água mais particularmente, e produziu, né, por um acaso, durante, assim, o acaso dos acasos, sim, produziu o que a gente chama de vida. Agora, é muito difícil eu querer dizer aqui o que é vida. Diferentes cientistas discordam sobre o que é vida. Por exemplo, o vírus é vida? Ele se replica, certo? Ele tem algumas características de organismos que a gente diz que são vivos. Por exemplo, nós dois. Sim. Os cachorros, as vacas. Então, dizer o que é o DNA está atrelado também, de certa forma, a dizer o que é vida. E dizer o que é vida é muito difícil. Por exemplo, como eu falei para você, os vírus são alguma forma de vida? Na minha visão, são. Na visão de outros biólogos e de outros profissionais, vírus, a gente não pode dizer que eles têm vida, que eles são vida. Mas nem sempre... Então, é complicado definir o que é vida aqui. Então, eu sei que eu estou fugindo da pergunta, né, que você me fez. Mas é uma pergunta difícil. Mas é porque é uma pergunta difícil e é uma pergunta que eu, particularmente, não tenho um contato frequente com essa literatura de discussão sobre o que é vida. Sim. Então, é como se eu sentasse aqui, porque eu tive contato com uma leitura em filosofia, porque eu estudei psicologia, e eu consigo delimitar o que é vida. Então, eu sempre tento ser o mais humilde intelectualmente possível acerca das fronteiras do que eu estudo. Então, eu acho que assim, é uma questão complexa, é uma questão que está sendo debatida dentro da literatura e que ainda hoje nós não temos uma definição. Então, eu não conseguiria te responder com propriedade, eu acho que nenhum cientista do mundo conseguiria te responder com propriedade o que é vida, né? E como a vida surgiu. Porque o tempo todo tem novas hipóteses sobre como a vida surgiu. Surgiu através de um meteoro, um meteorito que chegou na Terra e trouxe alguns elementos que eram necessários à vida, ou não, ou surgiu através dos elementos que já tinha na Terra de forma espontânea. Então é uma pergunta que ainda está em aberto e que precisa ser respondida. E após a resposta ainda precisa ocorrer o consenso científico, porque com certeza existirão cientistas que discordarão sobre o consenso científico, como quase tudo, né? Assim, não é porque é um consenso científico que todos vão concordar. Sim, sim. Então, eu sei que eu não respondi a sua pergunta, mas eu acho que vale a pena dizer isso, né? É uma questão disputada e que eu particularmente não sei a resposta. Tem alguma das teorias que você se vê mais, a qual você se vê mais atraído, assim, não necessariamente para a origem da vida, mas para o conceito de vida? Algumas das que estão aí na academia? Eu estudei, o que eu estudei não, né? O que eu
me debrucei mais, o que eu li mais, foi sobre consciência. Né? Assim, sobre se é que é vida, o que não é vida. Eu confesso que eu não tive contato tanto com essa literatura. Mas, apesar de saber que ainda é debatida, ainda é um debate científico, né? Então, o pouco que eu consegui ler, que eu consegui acompanhar sobre o que é vida, a gente sabe que é um debate que é quente dentro da literatura. Agora, o que eu pude estudar mais, o que eu debrucei mais, foi sobre as origens da consciência, como a consciência surgiu, o que é a consciência. O que eu acho que é uma pergunta que, pelo menos para mim, é mais fantástica do que o que é vida, porque a consciência é algo que define nós, talvez, como seres humanos. Mas aí que tá. Existem hipóteses também de que a consciência ela é algo que emerge junto com a vida. Ou seja, ela não tem como estar separada do que é vida. Então, a consciência ela seria um elemento, uma condição, digamos assim, não é uma condição, né? Mas é um elemento fortemente associado, né? Um atributo, isso, um atributo da vida. Então, todos os organismos todos os seres vivos seriam conscientes, de certa forma. Então, até vírus seriam conscientes. E eu te perguntar isso, se os vírus são conscientes. Não sei se eles seriam conscientes, né? Agora trazendo a minha visão. Mas tem um cara que eu li, Matheus, que o nome dele é Federico Fagin, ou Fagin, não sei como se fala o nome dele. Eu indico vocês a pesquisarem o livro dele. Tá? O mais recente, tem uma capa vermelha e eu esqueci o nome do livro. Se eu lembrar aqui, eu vou falar para vocês. Mas lá ele traz uma hipótese de que algo fundamental no universo é a consciência. A consciência ela é fundamental, assim como o livre-arbítrio. Olha, que exato. Ousado. Ele traz essa visão. Eu era um determinista, assim, até alguns meses atrás, brabo, quase né? radical, brabo. E esse Federico Fagin, para dar uma contextualizada, ele é um grande físico da física quântica. Ele foi responsável por criar alguns ou a própria tecnologia dos microprocessadores, se não me falha a memória. Então é um cara grande, assim, que tem uma pesquisa interessante e que diz que a consciência é um evento quântico. Então ela é uma condição que está posta no universo. Então todo ser vivo, de certa forma... Ele é um panpsiquista? Isso, de certa... Eu não sei dizer se porque ele é um panpsiquista. Porque aí se estende a objetos, né? Tipo, esse busto é consciente, você está ouvindo. Exato. Ele diz que toda vida é consciente, toda. Okay. E que a consciência ela seria um evento quântico e que ela emergeria junto com a vida. Difícil de verificar isso, né? E ele disse, assim, eu não tô apostando nele, tá? Que eu sou cético demais para isso, mas ele disse que vai provar que árvores têm consciência. Olha, tá? Como é que é o nome dele mesmo? É Federico mesmo, como se escreve em português. Federico. Fagin, para quem quiser pesquisar o nome dele. Sim. Aí, Federico Fagin, ou Fagin, não sei como se fala o nome dele, se é a origem do nome dele. Então ele tem essa hipótese e eu achei fantástica, porque o que nós veríamos hoje em diferentes organismos, aí eu já estou entrando dentro da área que eu mais estudo, eu tenho mais propriedade, então eu consigo falar com mais tranquilidade. O que nós veríamos nos diferentes organismos seriam diferentes complexidades dentro da consciência. Né? Não se tem consciência ou não. Certo. A gente deveria assumir que eles têm. Graus, agora, assim, tipo, graus. Graus de certa forma. Por que de certa forma? Porque quando a gente... Agora trazendo o evolucionismo, né? Quando a gente olha uma consciência canina, é razoável que a gente pense que cães têm uma consciência semelhante da consciência dos lobos, pela proximidade filogenética. Tá? Pessoal que está escutando a gente aqui, proximidade filogenética, a gente está querendo dizer aqui na árvore evolutiva da vida, tá? Nos ramos de diferentes espécies, é como se... Imaginem que... Vou usar um exemplo aqui meio escroto, mas que é eficiente, né, para os nossos propósitos.
Imagine que isso aqui é minha mão, é a árvore da vida, tá? Então imagina que esse ramo aqui é o ramo dos seres humanos. Esse aqui é o ancestral comum, é a palma da minha mão aqui de todos nós. Os cachorros, eles estão em outros ramos aqui, tá? Então nesse dedo aqui, você tem o ramo dos cachorros, que são uma subespécie dos lobos, e aqui tem os seres humanos, né? Os neandertais, etc., que estão aqui nesse ramo aqui. Então, é razoável a gente assumir que os lobos e os cachorros têm uma consciência semelhante, né, entre si, e nós, seres humanos, temos uma consciência semelhante Sim. ao dos neandertais, né, ao das outras espécies que estão mais próximas no ramo filogenético da gente. Então, eu, particularmente, eu vejo a consciência mesmo dessa forma. E eu não acredito que a consciência ela seja um evento que leve a gente a ter um respaldo realista sobre o mundo, né? Olha. Eu não acredito nisso. Tem um autor chamado... Nossa, deixa eu lembrar o nome dele aqui. Cara, fugiu o nome dele. É David? Não vou lembrar o nome, vou lembrar o nome dele. Mas ele defende que... Donald Hoffman, não é David não, Donald Hoffman, lembrei o nome dele. Vocês podem pesquisar aí, ele é fantástico. E ele trabalha no Instituto financiado pelo Federico. Então, eles estão realizando pesquisas que são parecidas, só que eles discordam fortemente. E a hipótese do Donald Hoffman é que a complexidade organísmica ela tem um viés para que a nossa experiência, a nossa experimentação do mundo seja direcionado ao aumento de taxa de sucesso reprodutivo diferencial. Não enxergar a realidade em si. Então, quanto mais complexo é um organismo, como posso dizer, quanto mais longe num ramo filogenético ele está, não sei se é mais apropriado falar longe no ramo filogenético. Esqueçam essa parte. Acho que não é mais apropriado. Mas quanto mais complexo um organismo menos provável que ele enxergue a realidade tal como ela é. Por quê? Que ele enxergue a verdade. Mas, por outro lado, Iago, a nossa inteligência também nos permite obter conhecimentos que os outros animais não conseguem, né? Nos permitem fazer promessas para o futuro, pensar abstratamente. Isso nos aproxima mais da verdade do que só... Por exemplo, isso nos permite negar a evolução. Tipo, a evolução quer que eu tenha filhos, mas e se eu não quiser, eu não vou ter. Excelente pergunta. Permite a gente negar, de certa maneira, a evolução. Só que a evolução ela também não é uma coisa. No sentido de que, eu estou negando a evolução. Não. O que você está fazendo ao negar a evolução é usar um aparato psicológico que talvez, por uma questão acidental, tenha produzido um organismo que é consciente demais, livre demais, digamos assim, e que é capaz de fugir da corrida armamentista da evolução. Só que nós que negamos a evolução, como eu, por exemplo, meus filhos são cachorros, cara, eu sou minoria no mundo. Quem eu sou? Eu conto alguma coisa? Então é como se a evolução ela não é perfeita. A grande maioria das pessoas, hoje, ainda continua tendo filhos, ainda continua, mesmo vivendo em ambientes que eles sabem que não vai ter condição de criar um filho com qualidade, eles continuam tendo filhos. Mas aí, então a força da evolução... Negar a evolução, de certa forma moral, pra gente parece correto nessas circunstâncias, né? Por exemplo, se você mora em um lugar que você não vai ter condição de ter filhos, é melhor você não ter filho, né? A pessoa vai sofrer, você vai sofrer. Enfim, eu podia pensar num exemplo melhor, mas... Não, eu entendi. Do ponto de vista ético, moral, melhor nesse sentido. Só que, no final das contas, quais genes que estarão na geração seguinte? A minha, que aderiu a esse código moral, ou a de quem não aderiu e transou até sem camisinha ali? Então a evolução ela não tá nem aí pra minha opinião. Sim. Tá entendendo? E assim, a evolução ela é totalmente natural, né? Então é difícil pensar em quem responsabilizar por isso. Falar, olha como a evolução é escrota com as mulheres,
olha como a evolução é escrota com... Cara, por isso que eu fico pressionando pessoas como você para me responderem por que as coisas são desse jeito, sabe? É difícil, dá um bug no cérebro, assim. É tudo tão natural, tudo tão acidental. Assim, eu diria que nós somos uma das espécies mais bem-sucedidas do planeta. A gente perde, talvez, pros ratos, nos mamíferos. E... Olha o orgulho humano. Né? A gente perde talvez pros ratos, né? Se a gente contar algumas coisas que não tem a ver com evolução, como ir pra Lua, né? Que a evolução também não tá nem pra isso. Eu diria que a gente tá bem, né, cara? A gente tá bem. Se talvez a evolução não fosse como nós não estaríamos aqui. Né? Eu e você, porque as pessoas iam olhar e falar assim, pô, cara, 80% dos indivíduos que estão aqui no Pleistoceno estão morrendo antes de chegar aos 18 anos. Será que vale a pena? Vale não. Vou ter filho não. A gente deu a sorte que essas pessoas elas perseveraram. Verdade. Apesar do ambiente falar, não ter filho, não ter filho, não ter filho. Vou ter filho. As pessoas que reclamam muito do mundo hoje esquecem, né? Como que em outras épocas e períodos da humanidade era muito pior, assim. Muito pior. Muito pior. A gente sabe, através de dados, que apenas 20% das pessoas conseguiam passar dos 18 durante o Pleistoceno. Cara, isso é então, uma isso é um desafio. Assim, isso é um desafio. É absurda pra gente hoje, né? É absurdo. E há uns 200 anos atrás não tinha antibiótico. Então, você pegava uma doença, sabe, que hoje é facilmente tratável, podia morrer. Exato. Então, hoje eu enxergo que a evolução ela traz ônus e traz bônus, né? A gente não tem que viver segundo... Até acho que é errado falar isso. Eu vou falar agora. Eu acho errado falar que... Fala, se acha que é errado, então fala. Que a gente diz, não, eu tô vivendo contra os meus genes. Não, cara, são seus genes que permitem que você viva dessa forma. Então não é como se você estivesse vivendo contra os seus genes. Não, eu virei padre e não terei filhos. Tá, mas são seus genes que deram a condição de possibilidade para você fazer isso. Então não é como se você estivesse vivendo contra os seus genes. Não naturalmente, sabe? Sim. Você é simplesmente um acidente evolutivo. Sim. Um acidente ali. O que é esse você que você está chamando, né? Você é os seus genes. Você e seus genes. É o conjunto o conjunto das experiências que você teve junto com os seus genes, que os dois trabalhando juntos ali produziu o fulaninho que acha que, de certa maneira, não foi impactado ou não foi muito impactado por essas experiências e pelo passado genético dele, né? Através das características dos pais, dos avós, das mães. Então, eu que virei padre e não vou ter filho, cara, eu sou só um mero acidente. Numa corrida com bilhões de pessoas. Então, sim. Eu sou simplesmente um acidente, assim. Eu sou o ratinho que, em vez de comer ali o queijo, sei lá, ele virou pra esquerda num bueiro e não comeu queijo e morreu no final. É isso. E aí a gente acha que é grande coisa porque a gente não virou à esquerda e não comeu queijo. A gente só não comeu queijo. Que é ali fazer um sexo. Então, não que o rato ele faça deliberadamente como nós fazemos. Pois essa que é a questão que eu trouxe, né? A gente consegue refletir. Deliberadamente, né? Perfeito. Mas, de toda forma, essa reflexão, essa reflexão, talvez, essa potência reflexiva que torna possível a gente abdicar, né, da corrida armamentista dos genes, ela é um acidente evolutivo. É simplesmente isso. Um acidente evolutivo sei lá, um organismo que, por exemplo, sei lá, imaginem agora um bebê que nasça, infelizmente, sem os dois olhos, sem a boca, sem, sei lá, uma orelha e meia. Isso é um acidente evolutivo. Não é que a evolução seja uma pessoa, mas o comum dentro daquela população de organismos é que ele nasce com dois olhos e duas orelhas e uma boca. Então, é comum também que nós, apesar do ambiente insalubre, a gente acabe tendo filhos. É comum. É a base da população. Se você pegar o conjunto de seres humanos, é o esperado de organismos da nossa espécie. Sim. Não que isso vai ocorrer. Mas se não ocorrer, de certa maneira é um acidente, né? Dentro da estatística, dentro da estatística populacional da espécie como um todo.
Mas assim, você trabalha, por exemplo, estudando transtornos, né? E o cérebro de alguém que tem um transtorno, como um psicopata, ele tá ali determinado por questões evolutivas também. Perfeito. E o quanto ele deve obedecer a isso. Ele fala, eu assassinei minha esposa, mas são os meus genes, sabe? Mas aí que tá. E aí a gente entra em uma outra questão, tá? Que é bastante complicada, que é a psicopatia é um transtorno? Se é um transtorno em que sentido? Como objeto cultural? Ou é um transtorno como se o indivíduo tivesse uma entidade discreta, bem definida, que produz a psicopatia dentro dele? Ou seja, uma doença? Ou não é uma doença? E aí a gente entra na área da filosofia da psiquiatria. Uhum. Mas se é uma doença, por que que indivíduos que têm, talvez, traços mais extremos de psicopatia ou de antissocialidade têm um número maior de filhos? A evolução não tá nem pra minha opinião, se eu acho ruim, se eu acho que o cara matar a esposa é um problema. A evolução não tá nem pra mim. Sim. Tá entendendo? Então é sempre interessante a gente colocar os transtornos também na roda, né, da evolução, como todos os nossos traços. E aí a gente fica pensando. E entra uma outra problemática que a gente chama, em filosofia da psiquiatria, gente, de critérios de normalidade. O que é que define um transtorno? É um desvio da norma estatística? É uma disfunção a nível psicológico, no sentido de você tem características e adaptações psicológicas que produzem um quadro de transtorno. E o que é um quadro de transtorno? E qual é o dever do médico? A gente entra em questões que talvez sejam muito mais profundas do que hoje a gente sabe através das redes sociais, porque infelizmente a gente, não vocês que estão me assistindo, né, mas quando eu falo a gente, eu estou falando da população no geral, como um todo, a gente gosta de coisas mastigadas e fáceis. Então a gente compra muito facilmente a ideia daquele cara que fala que autismo é isso e autismo é aquilo. Sim. Sendo que... Agora eu vou fazer uma separação aqui que eu peço que vocês prestem atenção, porque é uma separação conceitual que é complexa, dentro da psiquiatria. Que existem conceitos que têm uma validade construída, tá? E existem também outras coisas que a gente diz que tem uma validade conceitual. São duas coisas diferentes. Algo que tem uma validade conceitual, por exemplo, são os nossos olhos. A gente concorda sobre quais nervos os olhos têm, sobre como eles são, qual deveria ser o formato dos olhos humanos. Agora, algo que tem uma validade construída, por exemplo, é o TEA, né? É o TDAH. São conceitos que têm uma validade construída porque durante a construção dos manuais diagnósticos nós não sabíamos, e até hoje nós não sabemos, como surgem grande parte dos transtornos mentais. Então, a criação dos diagnósticos era uma forma dos clínicos enxergarem um fenômeno, um conjunto de fenômenos, de características, darem um nome para esse conjunto, tá? E tentarem operacionalizar isso dentro da clínica. Ou seja, criar estratégias que chegassem a determinado desfecho. Iago, você está falando filosofia demais para mim. Vou explicar para vocês. Pelo contrário, o pessoal está acompanhando. Está acompanhando? Tá. Porque eu sei que é uma discussão complexa, é uma discussão que pouca gente tem contato e que, infelizmente, a galera não vê isso aqui no Brasil. Não vê. Os diagnósticos, na revolução que a gente teve na psiquiatria, a partir do DSM-3, o que é o DSM, gente? É o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. É ele que geralmente os clínicos usam para dar um diagnóstico. E como é que ele funciona, gente? Você tem um checklist, algumas características que você identifica no teu paciente ou no seu cliente, seja lá como você chama ele, e a partir disso, supostamente, avaliando o contexto dele, você consegue dizer
Ele preencheu esse checklist, eu fiz uma avaliação do contexto dele e me parece que esse indivíduo tem determinado diagnóstico. É assim que funciona, até hoje, os diagnósticos em psiquiatria. Sendo que eles produzem um desfecho. Qual é o desfecho? Um plano de tratamento para que você diminua o seu sofrimento psicológico, né? Ou consiga ter uma vida mais tranquila, né? Ter um bem-estar maior. Mas isso não significa que eu estou tratando uma entidade discreta bem definida por trás. Claro, entendi. Eu vou te dar um exemplo agora, eu vou dar um exemplo para o público. A juventude, ela é uma doença? Não, a gente não trata dessa forma, não enxerga dessa forma. Só que a gente sabe que a juventude é um período, para os homens, de grande perigo e que leva os homens a se comportarem de forma arriscada. E aí a gente entra num conceito da psicologia evolucionista que é chamado de síndrome do macho jovem. Que é o quê? Machos jovens tendem a calcular, uma maneira mais frouxa, mais leviana, o risco e ganho dentro de uma situação. Então eles olham para uma oportunidade de acasalamento. Vou dar um exemplo agora. Vou empinar uma moto ali para surpreender a novinha. Empinam a moto, caem de moto, quebram o pescoço e morrem por um ganho que seria pequeno, que é surpreender aquela novinha que eles viram ali do lado, que provavelmente não ia transar com eles. A gente chama isso de doença? Não. A gente pode elaborar um plano para, olha, fulaninho, não se comporta assim, você vai arriscar as pessoas, dá uma segurada na onda aí nas suas tendências psicológicas. Realmente. É um bom exemplo porque ilustra bem como que o que a gente vê em transtornos como comportamentos impulsivos, agressivos, não são tão diferentes assim de comportamentos de jovens normais, né? Exato. Então a gente volta lá na tua fala sobre psicopatas. Psicopatas têm um transtorno? Seria o quê? Né? Ou não? Os atributos. Seria... A não ser que a gente defina transtornos como objetos culturais. Aham. Ou seja, dentro de determinada cultura, você está dizendo que um conjunto de características é um problema. Ou para a sociedade, ou para aquele indivíduo. Sim. Porque raramente a psicopatia é um problema para o psicopata. É para quem vive com ele, porque é para quem compartilha o ambiente com ele. Ele mesmo não tem uma sensação de que ele é normal. Ele sequer... É como falar assim para você, cara, olha para ali e veja a cor vetica. O que é cor vetica? Não sei. Eu também não. Seja empático com aquela pessoa ali. Ele... Empático. Caramba, cara, eu fico... Não faz sentido. Entendeu? Porque você não experimentou. Tem até uma analogia que é excelente para isso, né? Os psicopatas, eles sabem, mas eles não sentem. Uhum. Os bebês, por outro lado, eles sentem, mas eles não sabem. Uhum. Entendeu? Saquei. Boa. Me lembra também o caso, por exemplo, das crianças, como às vezes elas são agressivas, escrotas, assim, verbalmente, só que sem querer fazer mal, sabe? Só fala, nossa, o cabelo da titia é tão feio, né? Elas tipo, não... sem malícia. Elas sentem, ou seja, né, elas conseguem olhar ali e falar, pô, não tá muito legal o cabelinho. Só que elas não sabem que aquilo ali que elas vão falar vai gerar uma... Entendeu? Então elas não têm a noção. Os psicopatas, por outro lado, eles sabem. Só que eles não ligam. Porque você precisa, de certa forma, de um... Empatia, né? Empatia, né? De ter um coração ali pra te dar uma freada. Fala, pô, se eu falar isso aqui eu vou machucar um outro. Se eu fizer isso aqui... E a gente volta novamente à pergunta. Psicopatia é um transtorno? É difícil responder. Na minha visão, um transtorno necessariamente precisa diminuir universalmente a taxa de sucesso reprodutivo diferencial de uma pessoa. Tudo mais se mantendo igual, você ter uma série de características psicológicas tem que diminuir as suas chances de procriar. Se não diminui as suas chances de procriar, a não ser que a gente assuma que esse conjunto, que a gente chama de transtornos, são objetos culturais, é complicado. E aí a gente entra numa outra discussão. Médicos devem tratar objetos culturais? Legal, cara.
Deu para ilustrar bem a complexidade do debate, né? E como que a filosofia faz parte dele. Exato. As perguntas que eu fiz aqui, elas vêm muito dos filósofos da psiquiatria, né? E aí, a minha pesquisa de doutorado é basicamente unir psiquiatria evolucionista, psicologia evolucionista com filosofia da psiquiatria para tentar entender as coisas, né? Não querendo dar um spoiler aqui sobre o que é a minha pesquisa no doutorado, né? Quando eu pretendo publicá-la. Mas a minha pesquisa usa essas informações, né? Essas diferentes áreas de estudo para a gente tentar pensar melhor o que são os transtornos mentais e elaborar planos eticamente defensáveis de tratamento. Uhum. Eu fico pensando, do ponto de vista de um psicopata, deve ser muito difícil você viver uma vida ética, porque você está sendo o tempo todo determinado para ser antiético. E isso, de certa forma, não é sua culpa. Você entende o que eu estou falando? Os genes estão fazendo isso com você. Perfeito. A gente sabe hoje, Matheus, que os psicopatas eles podem ser divididos em 2 grupos. Tá? A gente tem um psicopata clássico, que a gente vê nos filmes de Hollywood, o cara bonitão, que não liga pra ninguém. American Psycho, né? Exatamente, esse cara. Ele é o psicopata de Hollywood, né? E esse psicopata, ele é minoritário. Tá? Ted Bundy, por exemplo. Uhum. Ele é minoritário. A grande maioria dos psicopatas não são como ele. Por quê? Eles têm um sistema límbico mais pujante e baixo nível de controle do córtex pré-frontal. A grande maioria dos psicopatas. O que isso gera? Gera uma grande impulsividade, baixíssima empatia, quase zero. Então, o tempo todo eles estão fazendo cagada. O tempo todo. Então, eles têm que modificar de grupo o tempo todo, ou estão presos. Tá entendendo? Agora, uma parte minoritária é capaz, não tem... apesar de ter esse sistema límbico mais pujante, eles têm um autocontrole ferrado. O Ted Bundy, por exemplo, ele foi pego porque ele começou a beber demais. Então ele tinha esse sistema límbico pujante e ao mesmo tempo ele começou a afetar o córtex pré-frontal dele. Então ele virou um psicopata comum no final de carreira dele. Tá entendendo? Então a gente tem esses 2 tipos, né, de psicopata. Então a maior parte deles vão estar presos, vão estar em subempregos, vão estar o tempo todo se mudando porque não conseguem ficar em um grupo sem azedar esse grupo rápido, né? Os outros não, eles vão para profissões que, sei lá, cara, médicos, advogados, psicólogos. Deixa eu ver outros aqui, outra profissão. Acho que psicólogo talvez seja que tem menos. Caraca, imagina, um psicólogo psicopata. Mas médicos e advogados Advogado, enfermeiros. faz todo sentido. A gente tem dados, né, sobre isso. Advogados, médicos, engenheiros, CEOs de empresas. Claro. A gente sabe que eles buscam esses cargos. Não porque esses cargos, gente, são cargos que são de gente psicopata. Não. É porque eles têm um fator muito importante, que é o quê? A avaliação social sobre o cargo desempenhado. Entendeu? Então as pessoas acham muito legal médico, sim, advogado. Então esses caras, eles olham, pô, a galera tá achando legal, é que eu tenho vantagem. Uhum. E vai para esses cargos. Eu consigo uma validação social, é o que eles buscam muito, né? E só para fechar o psicopata, ele consegue, apesar de tudo isso, de todo esse seu sistema límbico, de toda essa pressão evolutiva, ele consegue perceber moralmente, intelectualmente, que o que ele faz é errado ele para sabe, as pessoas. Ele sabe que é errado, ele sabe. Então, se ele tem o autocontrole para certas coisas, ele poderia, com um esforço maior... Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender agora, né? Você sabe que é errado passar o sinal vermelho. Uhum. Ele sabe que é errado matar. Saquei. Mesmo jeito. Ele entende. Entendeu? Ele entende, só que ele não sente. Entende? Mas para você regrar o seu comportamento, não basta você saber. Você tem que sentir. Porque nós somos criaturas
emocionalmente racionais, eu diria. Né? Nós intuímos os nossos raciocínios morais e defendemos eles, racionalizamos frequentemente esses nossos raciocínios morais. Agora, o psicopata, a parte da intuição dele é mais ou menos, assim. Porque ele não tem a justiça se sente, né? Que era algo justo. Não. Ele quer algo justo porque aquilo vai dar ponto para ele social. É um cálculo frio, pouco apaixonado, tá? Mas claro, né? A psicopata não tem medo. Tem medo. Psicopata tem medo. Medo é uma emoção que eles têm, né? Tem até uma entrevista que eu vi com um psicopata que é bem interessante, que ele fala, pô, frequentemente essa galera fica dizendo que a gente não tem medo. A gente tem medo. Teve uma vez que eu arrombei a casa, achei que não tivesse ninguém lá, e aí eu vi um velhinho, eu tive que matar o velhinho veio com a bengala, bater em mim, tive que matar o velhinho, e eu fiquei com medo, porque eu não sabia se tinha mais gente dentro da casa, isso me deu um certo medo. Mas o medo dele é sobre ele mesmo. Sobre ele mesmo, perigo isso aí, o perigo que ele tá correndo. Então ele foi e matou o velhinho, pisando na cabeça do cara. Um obstáculo. Só que é um obstáculo. Exato, um obstáculo. Exatamente. Mas tem diferença entre psicopata e sociopata? Cara, isso não tá muito bem definido na literatura. É porque eu já ouvi os dois termos, assim. Hoje eu particularmente gosto de entender da mesma forma. Tem gente que diz que o sociopata ele é formado. Né? Ele é o cara que passou por eventos na vida, e esses eventos desensibilizaram ele ao ponto que ele para de sentir as coisas, então ele vira um sociopata. O psicopata, ele nasce. Ah, tá. Já nasce assim. Ele já nasce assim. Entendi. O sociopata é tipo ele é formado. A infância ruim, pais escrotos. Só que... Sei, eu não tenho contato com os dados, não entrei em contato com os dados que defendem esse lado, mas eu não entendo dessa forma. Eu acho que a psicopatia, o transtorno de personalidade antissocial, né, que é o nome técnico, ele já engloba bem esses dois fenômenos, né? E eu não tive contato. Não tive contato com algo que me parecesse factual sobre, não, existem sociopatas e existem psicopatas. Claro, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que a riqueza, tá? O crescimento de vocês enquanto profissional, no sentido de tô conseguindo mais dinheiro, tô conseguindo ficar mais rico, tá associado à diminuição de empatia. A gente sabe disso hoje. A gente sabe. Caraca. Tá? Então, muitas vezes você vai ver gente que ascendeu socialmente e vai falar assim, eu consegui, por que ele não consegue também? De certa maneira, é uma dessensibilização. O cara cresceu naquela realidade, e aí, ao longo do tempo, ele vai ficando dessensibilizado. Né? A gente sabe disso, que a riqueza, o aumento da riqueza está associado à diminuição de empatia. E, para mim, esses estudos eles exemplificam muito bem a ascensão dos influencers. Porque eles começam muito preocupados com o público, começam a ganhar dinheiro e depois começam a vender tigrinho. Tá entendendo? Entendi. Ficam desensibilizados, né? Ganhando dinheiro. Eu que importo. Para de se importar. Eu que importo, eu tenho mérito. Aí entra aquelas noções de meritocracia. Tem até uma frase do Weber que eu esqueci, mas eu sei o que ela diz. Que ele diz que não há nada mais... Existem poucas coisas mais importantes para os ricos do que defender que eles merecem o que eles têm. Claro. E que isso traz um senso de proteção. Uma justificação de legitimidade, moral, né, ao que eles têm. Então, não problematiza, né? E aí a gente tem essa... E é até meio que natural, então, que... Não no sentido evolutivo, mas no sentido de projeção, né, de mudanças de características psicológicas, que pessoas mais ricas não liguem mesmo para a desigualdade social, que não se preocupem com o próprio cliente, com o próprio paciente, ou que não liguem muito, por exemplo, vou vender curso, vou vender de qualquer jeito, vou prometer coisas que, no final das contas, o que vale ali é que ele merece aquilo, ele tem um senso de merecimento, e que, portanto, cara, eu estou oferecendo o que é o melhor para o meu cliente, sendo que o melhor é o produto dele, sempre, né?
e que, portanto, compra quem quer. Todo mundo tem livre-arbítrio, né? E isso nasce, Matheus, de algo que a gente chama, na terapia focada na compaixão, de mentalidade competitiva. A terapia focada na compaixão, ela defende que nós temos 2 tipos de mentalidade. Tá? Uma é a mentalidade de cuidado e uma outra é a mentalidade competitiva. A mentalidade competitiva, ela, como o nome já diz, ela é responsável por a gente buscar coisas e se defender de ameaças. E a gente tem evidências que quando a gente está com essa mentalidade competitiva ligada, a gente não está ligando muito para os nossos adversários. É por isso que é muito lindo, muito bonito, quando a gente vê um jogador de futebol que, sem querer, ou viu um outro jogador caído no chão, pegou a bola com a mão e parou o jogo e falou para aquele cara ser atendido e desistiu do contra-ataque. Muita gente não entende isso e acha isso muito bonito. Por que é muito bonito? Porque quando a gente está numa competição, a gente está com essa mentalidade competitiva, de busca, conquista ativada, a nossa empatia é mais desligada. Sim. Parece que tem um mérito maior ali no ar. Tem um mérito maior ali no ar e não é porque a gente é malvado, mas porque, eu tô jogando um videogame, tô jogando um jogo de luta, eu tô com o Ryu, o cara tá com quem? Né? Tô usando um jogo famoso para todo mundo entender. Ou eu tô jogando Mario ali, né? E tô apostando corrida para passar de fase com meu amiguinho. Cara, eu vou levar o Mario até o final da fase e, meu amigo vai ter que dar os pulos dele lá para conseguir arrastar o Luigi através da fase, né? Então, é um exemplo esdrúxulo, mas que exemplifica bem. A mentalidade competitiva, ela funciona dessa forma. A gente acaba meio que ignorando mesmo as necessidades do outro, ou em prol do nosso grupo, ou em prol de nós mesmos. E aí a gente tem uma outra mentalidade, que é a mentalidade de cuidado, né? Como o nome já diz, ela está mais atrelada à empatia, a gente prestar atenção às necessidades do outro. E as 2 mentalidades evoluíram com a gente. Iago, por que a gente tem essa mentalidade se ela produz esse tipo de resultado, né, de não ligar para o outro? Porque, pessoal, durante o Pleistoceno, antes do surgimento da agricultura, agora meio contextualizando para vocês, cerca de 11 mil anos atrás, 11 mil anos atrás, a gente vivia enquanto caçadores-coletores, em grupos mais ou menos 180 pessoas. Então, se eu quero competir com o Matheus, por exemplo, sobre o que eu vou... se eu vou conseguir caçar hoje ou não, o meu grupo, cara, no final, a carne vai ser compartilhada, não vai? Porque não existe geladeira. Eu não consigo criar o meu patrimônio. Qual é o meu patrimônio? Meu patrimônio são meus filhos. É minha mulher bem, minha tribo bem. Esse é meu patrimônio. Então, mesmo a mentalidade competitiva naquela época, ela tinha uma função muito clara. Você buscava conseguir recursos, e a gente sabe hoje, por exemplo, que se eu e Matheus saíssemos em grupos diferentes, nós teríamos 50% de chance de voltar com uma caça. Tá? Ou seja, nós não saberíamos se a gente conseguiria ou não, de fato, conseguir um alimento. Tá? A gente não sabia se a gente ia conseguir um alimento. Então, o Matheus, ele era a minha geladeira. Sim, sim. Grosso modo falando. Se eu não consigo o alimento aqui, o Matheus consegue lá. Se o Matheus não consegue, eu consigo aqui. Então a minha mentalidade competitiva, ela voltava os recursos para o bem-estar do grupo. Hoje a gente perdeu essa noção na sociedade industrial. Nem sempre o meu bem-estar, eu aumentar o meu patrimônio, está atrelado ao Matheus ter um melhor bem-estar na vida dele. Sim. Então essa mentalidade competitiva do rico hoje, que cria essa desigualdade social que a gente vê, ela tem fruto nas nossas características evolutivas, mas ela está em desajuste com as necessidades da população. Muito gritante o contraste, né, de como o ser humano industrial é diferente do ser humano caçador-coletor, assim. O nosso cérebro mudou de lá para cá, assim? Não, a gente tem evidências que mudou quase nada, é o mesmo cérebro. Nós somos homens das cavernas ambulantes que acham que... Eu gosto de dizer que nós somos como chimpanzés que ainda vivem em zoológicos, mas não em santuários. A gente ainda não entendeu que a gente tem que criar um santuário pra gente. E o que é um santuário? Reduzir as desigualdades sociais,
Porque nós vamos necessariamente invejar o que o outro tem. Porque nós não evoluímos para prestar atenção numa desigualdade absurda e achar isso ok. A gente não evoluiu para isso. Muitas vezes a gente vai criar justificativos. Deus quis assim, Deus vai recompensar depois, né? Deus vai isso, Deus vai aquilo, para tentar, de certa maneira, criar um amparo emocional para algo que a gente enxerga na realidade, sabe que a gente sente que aquilo ali é esquisito ou passa uma certa angústia para a gente. Então, a gente tem esse desajuste. Nós somos como chimpanzés que ainda vivem em zoológicos, né? E que ainda não entenderam que tem que criar santuários. Iago, muito obrigado pelo papo, cara. Foi um prazer. Ó, pessoal, as redes sociais e links de cursos do Iago vão estar aqui na descrição, tá? Acompanhem lá.